Coloca a mão no teu coração. Pai querido, nós te louvamos nessa noite pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Pai, eu te louvo por cada vida que tem dizimado, que tem ofertado, que tem contribuído nesse lugar. E nós oramos para que cada centavo, Pai, hoje contribuído, ele seja multiplicado a 100 por 1, como a tua palavra diz. Nós cremos que o Senhor é um Deus que faz com que tudo que nós semeamos, Pai, nós colhemos muito mais do que pensamos ou pedimos. Por isso nós pedimos o teu favor, a tua graça e a tua misericórdia sobre cada um. Pai, nós oramos agora, de uma forma especial, pelos nossos pedidos de 2024. Pai, nós estamos no último domingo de janeiro. E eu sei que a maioria dos teus filhos já estabeleceram os alvos, já estabeleceram, Senhor, os planos, aquilo que eles sonham, aquilo que eles desejam. E eu quero que no nome de Jesus, Pai, os teus filhos, tudo aquilo que têm sonhado, tudo aquilo, Senhor, que eles têm almejado, Pai, venha se concretizar nesse ano. Nós cremos que é um ano das portas abertas, não como uma frase de afirmação positivista, porque a tua palavra nos garante que os céus estão abertos sobre nós, e se nós pedirmos, Ele nos abriria as portas. Pai, o Senhor vai abrir e derramará sobre nós bênçãos sem medidas, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pode assentar. Antes de liberar as crianças, eu quero compartilhar aqui esse versículo de Mateus capítulo 7. Projeta aí, Mateus capítulo 7, verso 1. Porque talvez você está vendo aqui na 7:7. Às vezes você vê essa frase escrito aqui, é um ano das portas abertas. Sabe, eu tenho aprendido que tudo que Deus faz é por meio da fé. Diga assim, tudo que Deus faz é pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós vivenciamos, é um ano das portas abertas, é um ano da aceleração, e como muitos outros anos, nós estabelecemos aqui, todas as vezes que é lançado lá em Goiânia, pelo pastor Heloísio, eu creio profundamente nessa verdade. Significa que as portas estão fechadas para os outros? Não. Se eles crerem nessa verdade, também abrirão sobre eles, amém? Mas é importante você entender que a bênção é para quem crê. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê. A salvação é para todos, a gente crê nisso, mas ela é eficaz na vida daqueles que creem. Ela de fato vai trazer um resultado positivo na vida daqueles que creem. Por mais que Jesus morreu por todos, nós cremos nisso, mas ela é eficaz, desfruta quem crê, amém? Então, não fecha o teu coração, não olha isso de qualquer forma, quando nós dizemos vai ser um ano de portas abertas, porque verdadeiramente essa é uma afirmação bíblica, amém? Olha o que diz o texto, peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Jesus não está falando da porta da sua casa, Jesus não está falando de qualquer porta, aqui ele está falando da porta do céu, e ele está dizendo, se essa porta for batida, não há possibilidade dela ser aberta ou não, se você bater, ela será aberta. Sabe o que significa? Que quando você ora, quando você pede, a sua oração sempre será atendida. Não há possibilidade. A única oração que Deus não responde, pode ser aquela oração que está contra a palavra de Deus, né? Talvez você está aí querendo trair a sua mulher, você fala, Senhor, se for da tua vontade, permita. Ele não vai ouvir essa oração, né? Vai te fulminar, é mais fácil fazer isso. Mas nunca vai concordar com uma oração dessa. Então Deus não vai atender uma oração dessa, amém? Agora, é para abençoar a sua vida, é para abençoar a sua família, é algo que está em harmonia com a palavra de Deus. Só tem uma oração que não é ouvida, presta atenção, é aquela pela qual você parou de orar. Talvez você fale assim, pastor, eu pedi tanto e Deus não me atendeu. Ele fala que você tem que insistir, peça e será dado, falando de um ato de você falar com Deus, de você pedir. Depois ele diz, busque, está falando de uma intensidade,
de você ir além de simplesmente pedir, você persistir. E o bater está falando dessa continuidade, dessa insistência, de você só parar quando as portas abrir sobre a sua vida. Então, a única oração que não é atendida é aquela pela qual você parou de orar. Eu tenho convicção disso. Amém? Então saiba que as portas dos céus, elas estão abertas o tempo todo para você. Mas para você acessar por elas, a porta da salvação está o tempo todo aberta. Você crê, você recebe a salvação. Mas você precisa orar, você precisa buscar, para que o teu pedido se concretize na sua vida. E você vai viver portas abertas no seu ministério. Vai ser um ano que você vai frutificar muito. Nós estabelecemos um alvo ano passado, de batizar 30 pessoas. E batizamos exatamente as 30. Exatamente as 30. Nenhum mais, nenhum menos. Esse ano nós estabelecemos um alvo de 100 pessoas. E nós vamos batizar as 100 pessoas, no mínimo. Amém? Então você vai ser muito frutífero. Você vai conduzir muitas pessoas ao batismo. Talvez você vai ter portas abertas espiritualmente, financeiramente, no seu casamento. Aquilo que você deseja. Se você pedir, a Bíblia diz, as portas serão abertas. É uma cura de uma enfermidade, você vai ser curado. É um casamento, Deus vai te dar. É uma casa que você quer conquistar, Deus vai te dar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Você crê nisso? Então nós vamos chamar aqui as crianças aqui na frente. Nós vamos orar por elas, mas eu vou orar também para que as portas se abram na sua vida, naquilo que você deseja em 2024. Nós vamos abençoar as nossas crianças, elas já serão ministradas na linguagem delas. Isso é de 2 a 12 anos, tá? As crianças abaixo de 2 anos ainda continuam aqui com a mamãe e com o papai. De 2 anos acima, nós vamos sair com as líderes do Kids, que vão pastoreá-las e cuidar bem deles ali ao lado. Não sei se você sabe, mas aqui, nas suas costas, tem a estrutura para as nossas crianças, que ali é ministrado na linguagem delas. Amém? Então vamos se colocar de pé mais uma vez? Você vai orar abençoando essas crianças, e você vai orar também pedindo para que as portas se abram na sua vida. E você vai falar do que você deseja que abra na sua vida, em que área, de que forma, para que você creia nessa verdade. Porque se você crer, as portas se abrirão. Amém? Pai querido, nós oramos por essas crianças abençoadas que estão aqui. Eu quero que agora elas cultuem, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, em concentração. Meu Deus, em nome de Jesus, elas vão louvar, elas vão adorar o Senhor com intensidade ali. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a palavra que vai ser pregada ao coração delas, alcance o coração delas. Por isso nós oramos, abençoando, Pai, essas crianças, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço derramar do Teu Espírito Santo naquele ambiente a partir de agora. Elas sejam calmas, tranquilas, receptivas para o Teu Evangelho. Da mesma forma, nós oramos, porque esse ano é um ano das portas abertas. Pai, aquilo que os Teus filhos desejam, as portas se abrirão nesse ano. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia se renova sobre a nossa vida a cada manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode assentar, as crianças podem sair com as líderes do Kids. Isso, pode segui-las. As crianças grandes ficam aqui. Amém? Pronto. Nós estamos no último domingo de janeiro. Por incrível que pareça, o ano de 2024 já começou acabando, irmãos. Já foi um mês. Parece que foi ontem o culto da virada, misericórdia. Eu não sei se, conforme a gente vai ficando mais velho, a sensação que eu tenho é essa. Conforme vai passando os anos, parece-me que o tempo vai passando mais rápido. Eu lembro quando eu era criança, a sensação que eu tinha era que o ano era tão longo. Começava ali no mês de janeiro, de fevereiro, eu ficava imaginando, meu Deus, até terminar esse ano, que tempo demorado.
É só o pastor que teve essa experiência ou vocês também? Mas parece que conforme os anos vão passando, tudo vai acelerando, né? E conforme os janeiros vão aumentando, tudo que você quer é que o tempo passe devagar, não é verdade? Mas eu quero compartilhar uma palavra, antes, que não é ainda a palavra oficial, porque nós vamos fazer algo muito especial aqui antes da pregação. Mateus 19:13. Mateus 19:13, projeta aí para mim. Porque eu sempre olho as mamães que estão grávidas, a hora que eu olho já ganhou, a hora que eu olho a criança está com 3 meses, eu falei, meu Deus, passa tão rápido, a minha parece que demorou tanto, mas eu sei que para quem vive, os primeiros dias, os primeiros meses, passam muito lentos, é normal, tudo no começo passa lento, mas a gente precisa aprender a valorizar as nossas crianças, os nossos pequeninos. E o ano passado eu tive uma experiência muito profunda com isso. Muitas crianças me procurando para batizar. E Deus me levou para esse texto. O texto diz assim, que depois Jesus curar os enfermos e ministrar naquela região, trouxeram as crianças a Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse, deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. É muito importante a gente olhar para as crianças, entender que elas têm muitas coisas para nos ensinar, que muitas vezes a gente não percebe, que muitas vezes a gente não valoriza. Aqui aconteceu isso. As crianças queriam ir até Jesus, mas os discípulos estavam impedindo. Por quê? Porque raramente as pessoas valorizam as crianças. É tanto que na cultura judaica, mulheres e crianças não eram contadas, somente homens adultos. Mas Jesus nos ensinou aqui que todos, inclusive as crianças, têm que ser valorizadas, têm que ter o seu devido lugar, o seu devido cuidado. Sabe, a gente lida com muitos adultos problemáticos. Por incrível que pareça, eu também sou um. E todos os nossos problemas, na nossa maturidade, tiveram origem lá na infância. Todos. Em sua maioria, começaram lá. Gatilhos foram gerados lá de forma maligna, de forma diabólica, para nos aprisionar no futuro. Então, nós devemos olhar para as nossas crianças com muito cuidado. Nós devemos olhar para nossas crianças com muita proteção, porque elas são nossa responsabilidade. É nosso dever proteger as nossas crianças. Por isso que a gente tem feito de tudo mesmo, para que as nossas crianças sejam guardadas e protegidas. E a melhor coisa que você, pai e mãe, pode fazer pelo seu filho e pela sua filha, é orar por eles. Não há bem mais precioso que você possa fazer, do que todos os dias, você dobrar o teu joelho, clamar ao Senhor, e pedir a bênção sobre os teus filhos. Porque eu sei que muitas coisas a gente não pode fazer. Às vezes a gente acha que o nosso filho precisa de uma boa faculdade, não está errado. Precisa talvez de uma boa roupa, também não está errado. De uma boa alimentação, também não está errado. Mas a maior necessidade do seu filho e da sua filha sempre vai ser espiritual. Amém? Diga assim, a maior necessidade das crianças é espiritual. Então, quando nós entendemos isso, automaticamente a gente vai fazer uma entrega, que é entregar os nossos filhos ao Senhor. Amém? Então hoje, nós queremos aqui apresentar, com muita alegria, quero chamar aqui a Wesley mais o Ivo, nós vamos apresentar o Otávio ao Senhor Jesus. Amém? Pode vir aqui, vem aqui minha esposa. Consegue subir? Vem cá. Isso. Fica mais no centro ali. Cadê os fotógrafos? Isso. Eita Jesus. Está esperto já. Amém. Nós não batizamos crianças, não porque nós condenamos quem faz isso. Eu sempre explico isso. Porque nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o batismo é para quem crê.
pessoa precisa ter um entendimento, uma compreensão. A Bíblia não fala de idade, ok, mas a Bíblia fala que tem que crer. É um princípio. E nós entendemos que a salvação ela é familiar. Criança batizando ou não, ela não vai perder a salvação por isso. Amém, amados? Jesus falou que dela é o reino dos céus, porque a aliança ela é familiar. Se você é salvo, se na tua família é salvo, Paulo disse, a mulher crente santifica o marido e os filhos. O marido crente santifica a mulher e os filhos, porque a bênção ela é familiar. E eu entendo que a salvação das crianças estão garantidas em Cristo por causa dos pais. Amém? Se você teme a Deus, os teus filhos são salvos. Nunca abra mão disso. Meu filho se perdeu, está lá nas drogas. Vai voltar porque ele é salvo, em nome de Jesus. Foi para o mundo, vai voltar porque ele é salvo. E é muito importante isso que vocês estão fazendo, de entregar ao Senhor Jesus a vida do Otávio. Porque verdadeiramente nós não geramos filhos para nós, nós geramos filhos para Deus. Nós vamos orar para que ele seja um homem cheio do Espírito Santo desde agora. Cresça cheio do Espírito Santo. Desenvolva um homem cheio do Espírito Santo desde agora, desde o ventre, porque eles são filhos de Deus. Amém? Quer pegar? Será que deixa pegar? Se coloca de pé, vamos orar. Pai, nós oramos pela vida do Otávio e entregamos ele ao Senhor. Os pais estão aqui de livre vontade, entendendo, Pai, que o Otávio foi gerado para o Senhor. Eu quero que o Senhor, a partir de agora, coloque os teus anjos acampados ao redor dele. Para onde ele estiver, o teu exército de anjos estejam acampados, guardando de todo o mal. Pai, que ele cresça com saúde, cheio de vida, cheio de unção, cheio do teu Espírito Santo. Ele vai ser um homem de Deus e vai proclamar a salvação a muitos outros. Pai, em nome de Jesus, e a partir de hoje eu peço que o Senhor revista também os pais, Pai, com a tua unção, Pai, e eles tenham sabedoria para conduzir a vida do Otávio em tudo, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o Otávio e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Já aplaudir Jesus. Você está vendo? Parabéns aos pais. Deus abençoe. Já tirou a foto oficial aí? Deus abençoe. Eu lembro quando a Elisa nasceu, cabia na palma da minha mão. Hoje, carregando no pescoço, já está pesado. Oh, Jesus. Quem veio aqui para ser ministrado, diga amém. Amém. Então Deus tem uma palavra ao teu coração hoje. Hebreus capítulo 10, verso 16. Do 16 ao 25. Eu quero que você preste atenção nesse texto, que eu quero focar só nos últimos versículos. Mas o autor de Hebreus diz assim: esta é a aliança que farei com eles, falando aqui conosco, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, diga assim, é fiel. E consideremo-nos uns aos outros, para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Não deixem de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas
encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Pela palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina, principalmente no verso 23, deixa projetado o verso 23, que nós devemos manter firme a esperança que professamos. E todo domingo nós temos uma temática aqui. E o último, nós falamos sobre esperança. Porque nós entendemos, como diz um provérbio por aí, que a última coisa que morre é a esperança. Não está errado até certo ponto. Porque você pode perder tudo, mas se você tem esperança, você continua. Você pode passar pela maior tribulação que você possa imaginar. Se você continua esperançoso, com o teu coração cheio de fé, as coisas vão ser diferentes na minha vida, eu vou dar a volta por cima, Deus vai transformar a minha casa, eu vou sair dessa situação, e você tem esperança de dias melhores virão sobre a sua vida. Então é importante você estar com o teu coração todos os dias, irmãos, cheio de esperança. Ter o coração cheio de esperança é olhar para o futuro e acreditar. Deus tem um futuro maravilhoso para mim. Deus tem um futuro maravilhoso para você. Você não pode olhar para o futuro com um olhar pessimista. Não. Por isso que é importante, pelo menos uma vez por mês, você lembrar dessa verdade. E a palavra de Deus nos ensina para a gente estar com o coração todos os dias cheio de esperança. Nós devemos estar o tempo todo esperançosos. Sabe por quê? Quando o autor de Hebreus escreveu essas verdades aqui, ela foi escrita em um tempo de muita perseguição. Naquele tempo, eu falo que hoje nós vivemos num momento muito bom. Você está aqui em um ambiente refrigerado, com um som de qualidade, com uma poltrona de qualidade, não é assim? As pessoas te recebem aqui calorosamente. É tão prazeroso você cultuar, mas naquele tempo não. Naquela época em que foi escrita essa carta aos hebreus, aos judeus convertidos ao cristianismo, eles estavam sendo muito perseguidos, a ponto de muitos abandonarem a fé e voltarem para o judaísmo, porque ali eles eram menos perseguidos. Mas o autor de Hebreus encoraja eles, fala: olha, não desista. O verso 25 vai dizer isso. Projeta o verso 25. Não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Muito pelo contrário, procure encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O autor de Hebreus encorajou os irmãos a congregarem, mesmo correndo risco de perder as suas posses. Imagina, você perdeu o seu concurso, você perdeu o seu trabalho, você perdeu o seu certificado, e você simplesmente ser varrido do meio social de trabalho. Era isso que acontecia naquela época, como meio de punição. Outros iam para a prisão, porque portavam uma Bíblia, talvez ali o Antigo Testamento na época, ou porque acreditavam em Jesus. Outros foram lançados aos leões, outros foram mortos na guilhotine, enforcados de todas as formas, simplesmente porque eles tiraram tempo para cultuar o Senhor, porque eles faziam como nós fazemos aqui, reunimos como igreja para louvar, adorar e compartilhar uma palavra da parte de Deus. Então eu quero dizer para você que você é muito privilegiado, você é muito abençoado, amém? Porque nós não passamos por esse tipo de perseguição. Tem perseguições? Tem, mas não daquele nível, não nessa intensidade. Agora, isso não significa que nós não passaremos por situações difíceis, a ponto da gente perder a esperança. E eu entendo que tudo na nossa vida é questão de perspectiva, tudo é questão de onde os nossos olhos estão. Eu converso com pessoas que está tudo bem na vida dele, é um casamento abençoado, tem um financeiro abençoado, você olha para a vida dele e você fala, está tudo bem, mas por dentro ele está arrebentado, não tem alegria. Fala: pastor, meu desejo é tirar minha vida, eu não tenho felicidade em nada, eu não tenho satisfação em nada, porque a questão de onde ele está colocando os olhos. Mas eu muitas vezes converso com pessoas que estão numa escassez terrível, passando por muita tribulação, mas com o coração cheio de esperança e dizendo: pastor, eu vou passar por isso, Deus vai dar graça para mim, eu vou sair do outro lado, eu vou ser abençoado, Deus vai me tirar dessa situação. Sabe por quê? Porque a questão não é o que você está passando, a questão não é o que você está enfrentando, a questão é onde estão os teus olhos, é aonde nós colocamos os nossos olhos, é aonde os nossos olhos estão fitos. E o autor de Hebreus aqui nos ensina algumas coisas importantes.
Que nós devemos olhar para Deus e a sua palavra e entender que Ele tem muitas promessas para nós. E toda aliança que Deus fez com o homem, nunca foi uma iniciativa do homem, foi uma iniciativa de Deus. Diga assim, toda aliança sempre foi uma iniciativa de Deus. É sempre Deus vindo ao homem e fazendo aliança conosco. E a última aliança, que é a principal, que é a aliança da graça, em Cristo Jesus, Ele nos deixou algumas alianças, e talvez algumas promessas, que você precisa crer para que você desfrute, para que você tenha um coração todos os dias cheio de esperança, cheio de expectativa. O verso 16, ele diz o seguinte, cada versículo aqui ele vai falar de uma promessa que Deus fez conosco nessa aliança. Primeiro ele diz, esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no coração deles e as escreverei na sua mente. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, está pegando a palavra de Deus e dizendo, eu fiz uma aliança com eles, é minha iniciativa fazer essa aliança, e a aliança que Ele nos prometeu é que Ele nunca nos deixaria enganado, Ele nunca nos deixaria sem orientação, Ele nunca nos deixaria perdidos, desorientados, desnorteados, sem saber o que fazer. Então eu quero dizer para você, se você se encontra nessa situação, pastor, eu não sei o que fazer, a palavra de Deus nos promete, que Ele sempre nos dá orientação. Ele diz que Ele vai pôr a lei no nosso coração e vai escrever na nossa mente. Como que eu faço isso? Quando eu vou para a palavra de Deus, eu conheço a palavra de Deus, quando eu oro, quando alguém prega, quando alguém ministra na minha vida, essas leis estão sendo gravadas no meu coração, que representa o Espírito, e essas leis estão sendo gravadas na minha mente, que representa a nossa alma. Compreende, amados? Então é muito importante você entender que você não precisa viver desorientado. Há sempre uma palavra de Deus para te nortear em cada decisão. E se você tem paz, Paulo fala que a paz é o árbitro que nos direciona. Se você tem paz, continua avançando. Porque se você perdeu a paz, é sinal que alguma coisa você precisa corrigir na sua rota. Mas Deus te chamou para viver em paz. Então a primeira promessa é, você nunca ficará desorientado. Então não tenha medo. Eu tenho medo de me perder, eu tenho medo de perder a salvação, eu tenho medo das coisas, do meu casamento acabar. Não tenha medo, Deus nunca vai te deixar desorientado. Ele sempre vai te conduzir, Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas, e esse bom pastor, Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que a gente ande por um vale de sombra de morte, Ele diz, não tema mal alguns, porque Ele está com você. Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir. Se você errar, Ele te traz de volta. Se você se perder, Ele te encontra. Então essa é a promessa. Deus nunca vai te deixar perdido e desorientado. Então não tenha medo disso. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas, quando vão batizar, o maior medo delas é esse. Pastor, e se eu não conseguir ser crente? Era o seu medo também, sim ou não? Maioria, mas porque eles não entenderam. Você não precisa ter medo. Se você buscar orientação, Deus sempre vai te dar. Ele nunca vai te deixar enganado, nunca vai te deixar ser maltratado, ludibriado pelo maligno. A Bíblia fala que, se possível, Satanás enganaria até os escolhidos, se possível, mas não é possível, amém? Você é selado pelo Espírito Santo de Deus, você é filho de Deus, você é guardado. A palavra de Deus é a luz que direciona os nossos passos, é a lâmpada que clareia o nosso caminho. Você não anda em trevas, você não anda perdido, você não anda desorientado, você anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira promessa. Então não fique com medo das decisões que você precisa tomar. Se ela é de acordo com a vontade de Deus, tome, sem nenhum medo. Viva, experimente aquilo que Deus tem para você, sem nenhum medo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem pessoas que acham que a vontade de Deus é penosa. Ai, que sacrifício. Não, a vontade de Deus é agradável. A Bíblia me diz isso. Se está penoso, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável. É fácil? Não, mas não é penoso. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é palatável, ela é satisfatória. O verso 17 fala uma outra verdade, porque muitas pessoas elas perdem a esperança, porque elas pensam assim, pastor, não tem jeito para mim, porque tudo que eu vivi é por causa dos meus pecados, das minhas decisões erradas.
Olha o que o verso 17 diz. Ele acrescenta nessa cláusula: nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Em outra tradução, se você pegar Almeida Revista e Atualizada, diz assim: e dos seus pecados não se lembrará jamais, nunca mais, para sempre. Isso significa que todos os pecados, do presente, do passado e do futuro, foram cravados lá na cruz. Então você não pode fazer das suas fraquezas, dos seus pecados e iniquidades, ele usa as traduções ali, pecados e iniquidades, que é pecados conscientes ou não. Deus, ele não se lembra mais deles. Então você tem que estar com o teu coração cheio de esperança, porque não importa o quanto você errou, se você voltar para o Senhor, se você ir até Ele, Ele te perdoa, te redime, diz dos seus pecados, eu não lembro mais. Então pecou, se levante, caiu, levante-se, errou, recomece, mas não fique caído, porque você não é daqueles que retrocedem e se perdem, mas que creem e é salvo. Então não fica se lamentando, se culpando, se condenando, achando que não tem mais jeito. Se levante, de acordo com a palavra de Deus. Ele diz: dos seus pecados e das suas iniquidades eu não me lembro mais. Que Cristo rasgou tudo na cruz. Se você crê em Cristo, você desfruta dessa bênção. Amém? Diga assim: os meus pecados estão perdoados. O diabo não pode me acusar. O verso 18 diz assim: assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Talvez você ainda vive na lei, sem perceber, porque a lei é natural, a maioria das pessoas vive na lei. Quando você peca, talvez você se martiriza, você fica mal, e você chora, e você se angustia diante de Deus, e você se culpa, e você fica com remorso, achando que enquanto mais remorso você tem, mais rápido você obtém o perdão de Deus. Quero dizer para você que isso é mentira do diabo. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para alcançar o perdão. Tudo que você precisa é arrepender. A Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, recebe misericórdia. Deixou, não há mais dívida. Abandonou, o que você precisa para ser perdoado? Abandonar. Estou mentindo, não mente mais. Estou adulterando, não adultera mais. Estou roubando, não rouba mais. Está perdoado. O teu passado está livre em Deus, amém? Agora aquele que arrepende, deixa. Arrepender é deixar. Aquele que deixa o pecado, imediatamente recebe o perdão. Compreende, amados? Amém? Então, não tem sacrifício para você ser perdoado. Diga assim: não há sacrifício para o perdão. O único sacrifício foi feito na cruz, e ele é suficiente. Ele foi único, definitivo. Então, é importante você olhar para Deus de uma forma correta. O verso 19 ele diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Talvez você está com medo de Deus, você tem medo de morrer agora. Papai, eu vou encontrar com o Senhor, o que vai ser de mim? Você tem que entrar com confiança. Quando você orar, você tem que confiar não em você, não nas suas obras, mas no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus aqui nos purifica de todo pecado. E pelo sangue de Jesus nós devemos ter ousadia, plena confiança. Ele diz aqui: olha, não tenha medo. Talvez você está fugindo de Deus porque você tem medo dele. O dia que você perdeu o medo de Deus, você volta para ele. A maioria das pessoas pecam e foge de Deus e continua pecando e fugindo porque eles têm medo. Quero dizer para você que você não precisa ter medo de Deus. Deus é um Deus que sempre vai olhar para você com um olhar de misericórdia. O dia que você voltar para Ele, Ele vai estar de braços abertos para te receber. Não vai estar com uma pedra na mão, não vai estar com um sermão para te dar. Vai dizer: vem, estava te esperando. Como o filho pródigo, ele não disse nada, simplesmente veio e abraçou, porque ele já viu o arrependimento no coração dele. Então eu quero dizer para você que você não precisa ter medo de Deus. Deus não é o seu inimigo. Você tem que ter temor. Você tem que ter diante de Deus uma convicção. Deus precisa ser honrado, adorado. Mas você não precisa ter medo dele, porque ele sempre vai ser o seu pai. Ele sempre vai estar com as mãos estendidas. Por mais que todos te julguem e te condenam, até o teu pastor, Deus não. Deus nunca te julga, nunca te condena. Porque ele diz: eu não enviei meu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
não precisa condenar quem já está condenado. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Mas aqueles que não estão em Cristo já estão perdidos. Tem a ver com Deus, tem a ver com o seu posicionamento, sua direção. Mas no verso 20 ele diz, volta 19 para eu ler ele completo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Me fala que quando Jesus morreu, o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Jesus, aqui por meio do autor de Hebreus, ele diz, olha, o corpo de Jesus foi esse véu rasgado, para que com esse véu rasgado, nós que não tínhamos acesso a Deus, agora pela fé em Jesus eu tenho acesso a Deus. A pastora ministrou aqui que os nossos pecados nos impedem de chegar até Deus. É verdade. Mas o sangue de Jesus rompeu esse véu, e pela fé nele eu tenho livre acesso a Deus agora. Eu posso falar com Ele, você pode falar com Ele, pelo nome de Jesus. Não há mais barreiras, não há mais bloqueios. E no verso 21 ele diz, também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui é o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é aquele que entregou, se ofertou por todos os nossos pecados. Não só os nossos pecados, mas também o do mundo inteiro. Porque ano após ano, todos os anos, o sumo sacerdote fazia isso. Ele entrava no templo, oferecia primeiro o sacrifício pelos seus pecados. Depois ele vinha e oferecia o sacrifício pelos pecados da nação. E Jesus, por não ter pecado, ele ofereceu o seu próprio corpo, para que nós não devêssemos mais nada diante de Deus. Ter revelação de que você é perdoado, de que você não deve nada, de que você não precisa carregar nenhuma culpa. Você não tem ideia de como que isso é libertador. Talvez o que tem te predido e te roubado a esperança é que você não entendeu isso. E você carrega as culpas, os erros do passado, os seus fracassos, as suas decisões erradas. Mas eu quero dizer para você que Cristo tomou sobre Ele todas as suas maldições, tudo aquilo que é de ruim, todas as suas enfermidades, e devolveu para você todo perdão, toda cura, toda vida, toda unção, toda bênção, todo favor. Tudo que vinha de ruim sobre você veio sobre Cristo, para que tudo que viria de bom sobre Jesus também recaísse sobre você. Essa é a loucura do Evangelho. Por isso que Paulo fala, é loucura, porque isso não se entende de forma natural, se entende de forma espiritual, amém? Então quero dizer para você, que toda a bênção de Deus, ela está disponível por uma aliança. É só você entregar a sua vida para Jesus e dizer, eu creio, e eu recebo Jesus na minha vida. Tudo que você precisa fazer é isso, e o restante Ele faz, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que age, é Ele que coopera. Tudo que você precisa fazer, eu entrego, eu creio, eu confio, e eu recebo, e eu quero fazer parte dessa aliança. Estão me entendendo, amados? Amém? É Deus que está te chamando para essa aliança. Ele diz, você não precisa fazer nada, só creia, e estenda as mãos que eu te dou tudo. Eu te dou a salvação, eu te dou o perdão dos pecados, eu te dou uma nova natureza, eu te dou uma nova vida, onde agora você vai poder dizer não ao pecado, onde agora você vai ter liberdade para viver para Ele. Porque a maioria das pessoas que eu converso, eles reclamam sempre a mesma coisa. Pastor, eu queria tanto mudar, eu queria tanto ser uma pessoa diferente, eu queria ser tanto uma pessoa melhor. Conversa com alguém em depressão, se ela quer estar naquele estado. Conversa com um dependente químico, se ele quer estar naquele estado. Conversa com alguém que é alcoólatra, se ele quer estar naquele estado. Conversa com alguém divorciado, se ele gostaria de estar naquele estado. No fundo ele queria que tudo fosse resolvido. Mas eu quero dizer para você, que você não precisa prometer nada para Deus. Tudo que Ele quer é que você peça. Se você entra nessa aliança e você se submete, fala, eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, Ele começa a trabalhar, Ele começa a fazer, Ele começa a mudar. A salvação é imediata, mas a transformação de vida é um processo. Eu sempre falo isso. A salvação ela é imediata, mas a libertação ela é um processo. Nenhuma libertação ela é imediata. A expulsão de demônios que é imediata. Ok, a libertação, a expulsão de demônios ela é imediata, mas a libertação ela é um processo. Porque a libertação tem a ver com a mudança de mente, a mudança de crença, a mudança de conceito, até você alinhar plenamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou.
Então toda libertação, ela é um processo pela qual nós vamos absorvendo a palavra de Deus, nós vamos aplicando ela na nossa vida, e a nossa vida vai sendo transformada. Compreende? Então tudo que você precisa é crer e receber e estender as mãos. E Deus nos prometeu que daria tudo para nós gratuitamente. Então tudo que você precisa fazer é entregar a vida para o Senhor Jesus e confiar. Olha o que ele diz no verso 22 e verso 23. Assim, diante dessas verdades, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Coração sincero aqui não é não ter pecado. Não é chegar santo diante de Deus. Chegar diante de Deus com um coração sincero é falar quem você é. Das suas fraquezas, das suas crises, das suas angústias, das suas dores. Falar, Senhor, é isso que eu sou. Porque não adianta você esconder de Deus, Ele sabe. Seja verdadeiro na oração e fala, eu sou isso, eu sou esse lixo de pessoa, mas o Senhor prometeu que vai me dar uma nova vida, e eu quero essa nova vida. Sou refém disso, mas eu não quero isso na minha vida. Ele diz, vem com o coração sincero, e com plena convicção de fé. Que tipo de fé? Porque ele diz, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo lavado com água pura. Quando você crê e você recebe Jesus, toda essa culpa que o inimigo lança sobre você, ela é removida. A tradução literal aqui é um coração, uma consciência culpada. Você não tem ideia, principalmente quando você lida com pessoas com problemas emocionais, 99,9% desses problemas tem a ver com culpa. A pessoa carrega a culpa, e ela continua carregando essa culpa, vai carregando essa culpa, e ela vai adoecendo. Você entregou sua vida para o Senhor Jesus, há uma promessa. Todo esse coração culpado, toda essa culpa que o inimigo lança sobre você, ela vai sendo aos poucos removida. Você não precisa mais andar culpado, você não precisa carregar mais essa culpa. Todos os seus pecados, não importa o tamanho, não importa qual foi removido em Cristo Jesus. Então não carregue os fardos do passado, não carregue as culpas dos seus erros, daquilo que você deveria ter feito e não fez. Para com isso, esse é ataque do diabo para te manter preso, sem esperança. Mas ele diz, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má. O que é essa consciência má? Essa consciência culpada, culposa. Ele diz, e mais do que isso, e o nosso corpo lavado com água pura. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai limpar a tua consciência de toda a culpa, e vai te dar capacidade para não cair no mesmo erro novamente. Sei que você já parou para pensar, mas se você não parou, pare. Nós sempre caímos nos mesmos erros, nós sempre caímos nos mesmos pecados. O ser humano, ele sempre tende a repetir os mesmos erros. Vira e mexe, pode ser diferente, mas é da mesma classe, não é assim? Mas eu quero dizer para você, que há uma promessa nessa aliança, que o teu corpo será lavado, será redimido, será fortalecido, será transformado, será santificado. Um pouco mais adiante, no verso 24, ele diz o seguinte: importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Talvez você é alguém que está aqui e fala, pastor, eu creio em Jesus de todo o meu coração, eu creio na graça. Sabe, é importante você crer na graça, porque se você não crer na graça, você sempre vai cometer dois erros básicos em relação à sua fé. A primeiro, é que você vai ter dificuldade de confiar em Deus, se você se acha bom, porque você fala, não preciso, eu sou bom, então se eu sou bom eu mereço, para que eu preciso de fé? Esse é o problema de quem se acha bom. Ele diz, eu não preciso de Deus, eu sou bom, então se eu sou bom, automaticamente Deus tem que me abençoar. Agora, o outro problema de quem talvez não crê na graça, e ele não teve ainda essa revelação da graça, é que ele se acha indigno. Então ele acha que a bênção de Deus é para todos, que o milagre é para todos, a cura é para todos, a prosperidade é para todos, menos para ele. Porque ele fala, eu não sou digno. Mas eu quero dizer para você, que a graça de Deus nos liberta disso, nos liberta de acharmos bons, porque nós entendemos que nós não somos bons, bom é aquele que nos abençoa, amém? Deus nos abençoa não porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Agora, eu também não me sinto indigno, quer dizer,
Eu não posso desfrutar disso, porque eu sei que não é eu sei que é por Ele. Eu sei que dependesse de mim, dependesse de você, você não merecia, nunca merecia. Mas a bondade de Deus tem feito com que a gente desfrute de todas as coisas. Então por isso que a graça ela é libertadora. Quando a gente tem essa revelação da graça, o nosso coração vai se encher de fé. Diga assim, somente a graça pode fazer o meu coração ser cheio de fé. Porque se você não crê na graça, você não precisa de fé. A fé é quem crê, que mesmo não merecendo, Deus derrama favor sobre mim. Mesmo eu não trabalhando o suficiente, não fazendo o suficiente, Deus derrama favor sobre mim. A graça sempre é para quem não merece. Mas, talvez diante de todas as tuas dificuldades, talvez, sabe irmãos, você tem uma coisa que restaura a nossa esperança. É quando você ministra sobre a vida de alguém, quando você estende a mão para alguém. Muitas vezes a gente perde a esperança porque a gente se isola, a gente se torna solitário, egocêntrico. Tudo que a gente faz é pensando em nós, e a gente esquece dos outros. Se você entrar num hospital, numa UTI, ali você vê, rapidamente, como que tem pessoas em situações muito mais difíceis do que você. Então, o autor de Hebreus está nos incentivando a se importar um com o outro, porque isso me dá esperança. Ele diz, eu vejo uma pessoa em situação difícil, eu digo, eu posso ajudá-la. Eu vejo alguém necessitado, eu digo, eu posso estender a mão. Eu vejo alguém em situação difícil, eu olho para mim e me sinto agraciado. Falo, minha vida não está tão ruim assim como eu imaginava. Mas se você não entendeu ainda o valor de você olhar pelos outros e incentivarmos uns aos outros as boas obras, a gente vai perdendo a esperança. Por isso que a gente reúne em célula. Porque ali você vai ser ministrado, ali você vai ser encorajado no discipulado, você vai compartilhar a sua experiência, outro vai compartilhar a experiência, e nesse compartilhar de experiência, sabe o que acontece? Você é incentivado, você é encorajado, a tua esperança é renovada. Você não tem ideia de quantas pessoas poderiam estar sendo abençoadas por uma palavra sua agora. Uma palavra sua. E quando você encoraja, esse encorajamento volta para você. Tudo que você faz abençoando, volta para você. É como se você estivesse ministrando na sua própria vida. Quando você prega para alguém, o mais abençoado é você. Jesus disse, lá em Atos capítulo 20, 35, que melhor é dar do que receber. Então tudo que você semeia na vida do outro, volta em dobro para você. Esse é um princípio espiritual. Quem mais é abençoado é quem serve do que quem é servido. Talvez está te faltando esperança, porque você desacreditou das pessoas, você parou de abençoar, de estender as mãos. E quando você é útil para abençoar a vida de alguém, essa esperança reacende no teu coração. Eu falo isso por experiência. Quantas pessoas que às vezes eu estendo a mão, eu converso com ela, eu oro por ela. A hora que eu saio daquela situação ali, eu estou mal, antes de conversar, mas depois da oração, o meu ânimo é renovado. Porque o Espírito Santo trabalha assim. Por isso que ele diz, importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. As boas obras, elas são importantes? Claro que são. Mas elas são geradas em comunidade, em afetos, em relacionamentos. Para concluir, no verso 25, ele diz o seguinte: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, vocês veem aproximar-se o dia. Sabe do que o autor de Hebreus está ensinando e falando para a gente? Irmãos, não importa a situação, congregue. Não importa o que você esteja enfrentando, congregue, cultue. Você sabe por quê? Eu vou te dar um motivo só. Tem um videozinho aí rodando nas redes sociais. 5 motivos para você não ir ao culto. Quem já viu? Eu vou ter que enviar para você. Você não viu então? A primeira dela é: seja mais sábio do que Salomão. Se você é mais sábio do que Salomão, você não precisa vir no culto. Aí começa, você já reprova aí, né? Mas são 5. Mas só quero te dizer uma só aqui, para você entender o valor do cultuar. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Lá em Romanos 10, 17, projeta para mim. Porque o dia que eu entendi essa verdade, eu entendi o valor de cultuar. Na verdade,
A gente não vem no culto muitas vezes porque a gente não acha importante. Uma vez por mês está bom? Não é assim? Não, ir no culto da virada está bom. Ir na ceia está ótimo. Mas eu quero dizer para você que os cristãos, no início da igreja, eles cultuavam todos os dias. Eu falo que todos os dias, no prédio, no templo e de casa em casa, eles se reuniam. Todos os dias. Então o correto seria te reunir todos os dias. Né? De alguma forma a gente faz isso. Né? No domingo tem um culto. Na segunda, a maioria dos irmãos, às vezes a igreja só tem culto no domingo, mas a igreja funciona a semana toda. É treinamento de líder, é curso de maturidade, é curso de casais, é curso de finanças, é treinamento, em aconselhamento. De alguma forma nós estamos reunindo as células que acontecem no decorrer das semanas. Paulo diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Você pode ler a Bíblia e Deus falar com você e fé ser gerada no teu coração. Mas eu quero dizer para você que essa não é a forma comum de Deus trabalhar. Há um relato em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 32 em diante, que diz que o eunuco estava lendo o livro de Isaías, mas ele não entendia. Filipe foi lá e explicou o texto para ele, pregou para ele, e fé foi gerada no coração dele. E ele imediatamente, quando viu a água, disse: eis aqui a água, aqui que me impeça que eu seja batizado. Ele diz que Filipe disse: é lícito se creres de todo o teu coração. Ambos desceram e Filipe batizou o eunuco. Sabe o que significa? Que a fé, ela só é gerada no nosso coração quando alguém ministra sobre a nossa vida. Fé só é gerada no coração do pastor Zeca quando alguém ministra sobre a vida dele. A fé só é gerada no meu coração quando alguém ministra sobre a minha vida, quando alguém ministra sobre a sua vida. E não precisa ser o seu pastor, pode ser o teu irmão, pode ser o teu colega de trabalho, pode ser o seu familiar, pode ser o teu filho. Mas você precisa ser ministrado. Eu preciso ser ministrado, porque é a única forma de fé ser gerada e fé ser nutrida, ser alimentado. Eu sempre falo isso. Os irmãos que estão comigo aqui lembram, mas eu vou falar porque tem alguém aqui que ainda não me ouviu. Todas as vezes nós falamos de Tomé como um homem sem fé, porque ele disse: eu só acredito em que ele é Jesus, o ressurreto, que ele ressuscitou se eu ver as marcas nas mãos e furado do lado. Mas eu sempre digo, o problema de Tomé não era falta de fé, porque o texto diz que quando Jesus se reuniu com os discípulos, Tomé não estava. E quando Jesus chegou, a primeira coisa que ele fez, ele nem falou nada: Pai seja convosco, e já mostrou as mãos e já mostrou o lado. Eu falo que Deus, ele é muito misericordioso, ele nunca nega um sinal se você está com falta de fé. Se você precisa de algo que Deus faça para aumentar a tua fé, para gerar fé, ele não nega. Jesus poderia muito bem ter falado: incrédulos, caminharam tanto tempo comigo e ainda tem que mostrar o cravo nas mãos. Ele não falou isso. Se isso vai gerar fé no coração de vocês, está aqui. Está aqui. Então entenda que o problema de Tomé é porque ele não estava presente. Se ele estivesse presente, ele não tinha tido aquela crise de fé. Então quero te dar um motivo só para você cultuar. É aqui que o teu coração é incendiado. É aqui que a fé é gerada no teu coração. É aqui que você sai empolgado, motivado, cheio do Espírito Santo para enfrentar os problemas lá fora e dizer: Deus é comigo, eu creio, eu sou filho, eu sou perdoado, eu sou amado. E você sai daqui com o teu espírito borbulhando, porque você foi ministrado. E a palavra de Deus é a única que gera fé no teu coração. É a palavra pregada, é a palavra ministrada, é o Espírito Santo por meio de outra pessoa gerando fé dentro de você. Você crê nessa verdade? Teu coração está aquecido, teu espírito está aquecido. Então entenda que é o poder dele gerando fé em você. Saiba que quando nós nos reunimos como igreja, a nossa fé, ela é nutrida, ela é alimentada. A arca de Noé, ela foi usada por Pedro como um símbolo da nova aliança, que ela representava a nova aliança. Muitos irmãos falam assim: eu não vou na igreja, tanta gente problemática lá. Eu vejo um pessoal que sobe no altar lá, cheio de dívida na rua, maltrata o cara, me maltratou lá que foi ser atendido por ele. Eu sei isso direto. Mas eu quero dizer para você, que independente de quem esteja ministrando, fé precisa ser gerada no teu coração. E você não vai encontrar uma igreja perfeita.
Não vai encontrar. Eu fui alguém que quando eu me converti, não falo isso com orgulho não, falo isso com vergonha. Quando eu me converti, eu falei assim, eu vou ser crente em casa, porque não tem nenhuma igreja que presta. Pastor é todo ladrão, não gosta de trabalhar. Era assim que eu gritava que era. Tudo errado, as igrejas estão tudo errado. Vou ser crente em casa. Sabe quanto tempo durou isso? Algumas semanas. Não consegui orar mais, o negócio desandou. Aí eu ouvi uma parábola da igreja perfeita. E nessa parábola dizia o seguinte, que havia um homem que estava procurando a igreja perfeita. E um dia ele estava passando na rua, porque já foi um monte de igreja, todos tinham defeito. E ele viu na placa, a igreja perfeita. Falou, uau, achei minha igreja. Já viu o horário no culto, domingo, 7 horas. Falei, vou lá, chegou 6h30. Meia hora antes de começar o culto, já foi atendido com aquela recepção calorosa. Ó, tem um chá, tem um café ali, fica à vontade. Dizendo que chegou, naquela alegria, encontrei a minha igreja. Aí disse que quando ele sentou, o culto estava para começar, ele olhou para trás, tinha uma outra placa. Na entrada, como aquela cortina ali, estava escrito assim, você entrou, a igreja deixou de ser perfeita. Sabe por quê? Porque você também tem defeitos, você também tem falhas, e nós estamos aqui para disciplinar, para corrigir, para estender a mão, para ajudar, fazer o que for preciso, mas nunca colocar como desculpa, como motivo que tem gente problemática na igreja. A igreja é como a Arca de Noé. A Arca de Noé, ela ficou 150 dias sobre as águas. Irmãos, diga assim, 150 dias. Você tem noção do que é 150 dias? É muitos dias. 150 dias dentro da arca, cheio de bicho. Do jeito que você imaginar, um berrando, outro latindo, outro miando. Um urinando, outro soltando fezes. Um com odor, outro com outro. Imagina esse negócio depois de uma semana. Pensa comigo. Mas não foi só 7 dias, foi quantos, irmãos? Agora eu te imagino, imagina depois de 3 semanas, como que não estaria esse negócio? Depois de 40 dias, parou a chuva. Mas eu quero dizer para você, que mesmo estando naquela condição insalubre, horrível, era o melhor lugar do mundo para se estar. Era o lugar mais seguro do mundo para se estar. Era o lugar mais adequado para se estar. Eu quero dizer para você que assim é a igreja. Tem bicho todo tipo aqui também. Cada um com um cheiro. Cada um com um hábito que às vezes você fala, misericórdia. Mas eu quero dizer para você que é o lugar mais seguro para você estar com a sua família. É o lugar mais protegido, mais abençoado para você estar com a sua família. Porque não tem a ver com perfeição, tem a ver com a presença daquele que aperfeiçoa, que abençoa, que transforma, que cura, que sara. Se coloque de pé. Porque eu quero que você, neste ano de 2024, entenda a importância de você cultuar. Às vezes a sua primeira atitude quando está mal é, vou ficar em casa. Hoje tem um irmão que falou isso para mim, pastor, não estou bem, vou ficar em casa. Falei, tá bom, mas vai, é lá que você vai ser fortalecido. Eu não julgo, não condeno. Porque às vezes a gente tem essa atitude. É natural, é a nossa carne quer se isolar. Mas a palavra de Deus nos ensina a congregar. Porque aqui fé é gerada no seu coração. Aqui a esperança, ela é restaurada no seu coração. Eu quero que você saia daqui hoje com o teu coração aquecido. Se você entrou aqui precisando de uma cura, de um milagre, você vai pedir, nós vamos orar e Deus vai fazer. Se você entrou aqui sem direção, não sabe o que fazer, Deus vai te dar a resposta, se é que não já te deu. Mas tudo que você precisa, é entregar a vida para o Senhor Jesus. Tudo que você precisa é dizer, eu recebo Jesus Cristo no meu coração. Ele me chamou para essa aliança e eu quero essa aliança, eu quero fazer parte, amém? Talvez se alguém que está longe, está afastado, está distante, você fala, pastor, eu não vou conseguir mudar a minha vida. Eu quero dizer para você que não é você que muda a sua vida. Tudo que você precisa é se posicionar e dizer, eu creio, eu recebo, que é pela graça, eu só preciso estender as mãos.
E Deus vai te dar tudo. Vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, vai te dar unção, vai te dar discernimento, vai te fortalecer, vai colocar prazer no teu coração para você cultuar, para você frequentar uma célula. Está chegando o encontro dos jovens agora em fevereiro, no retiro de carnaval. Vai lá, faz inscrição. Se é adulto, tem no mês de março. Mas se posicione e receba. A única posição que você tem que estar diante de Deus é com as mãos estendidas e dizer: eu quero essa nova vida, eu quero receber o perdão, eu quero me livrar dessa culpa. Talvez você está debaixo de uma condenação, porque você errou, você falhou e você não consegue sair dela. Talvez você veio de muita frustração, de muita decepção. Você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Deus quer te curar disso, amém? Amém, meus amados? Hoje é a noite da esperança. Eu quero orar por você que necessita do toque de Deus na sua vida. Se é no corpo, se é na alma, se é no espírito, se é algo profissional, se é algo familiar. Fala: pastor, eu quero que a minha esperança saia daqui renovada, eu quero luz, eu quero uma resposta. Quero que você saia do seu lugar, você vem aqui à frente, eu vou orar com você. Talvez você precisa de cura de uma enfermidade, você vem lutando há tanto tempo por ela, mas talvez você nunca chegou com essa fé, que agora foi gerada no teu coração. Talvez tudo que você quer, esse ano, ser uma pessoa comprometida. Eu quero servir no reino, eu quero ser alguém que de fato coloque a mão no arado, que sirva. Mas você não tem força, você não consegue se comprometer. Tudo que você precisa é estender as mãos e falar: Pai, como o pastor disse, eu entrego as minhas mãos e eu recebo. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Mais à frente se você puder, vem aqui. Quando estiver louvando, você vai sair do seu lugar, eu vou orar com você. Mas você vai ficar aqui na frente até o final. Você só vai sair daqui a hora que eu falar, pode sair. Nós vamos orar todo mundo juntos. Eu quero que fé seja gerada no teu coração. Pai querido, nós te louvamos nessa noite. E nós pedimos que o Senhor renove na nossa vida a tua esperança, a tua alegria. E eu quero que no nome de Jesus, Pai, enquanto o ministério de louvor estiver louvando, eu quero que o teu Espírito Santo, Pai, transforme a vida dos teus filhos. E eles sejam encorajados, tomados pelo teu Espírito Santo, cheios de fé, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor prometeu. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Pode sair do seu lugar, venha. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É Ele que cura, é Ele que purifica. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Jesus.